Falando aqui do Dave Brubeck, tá? Não sei quantos de vocês, Take Five é uma composição famosa. Esse disco Time Out, quando foi lançado, foi um fracasso. É um disco muito experimental, tá? Não sei se vocês sabem, esse disco entrou no Hall of Fame do rock, esse disco, tá? Influenciou coisas como o tecladista Keith Emerson, da banda Emerson, Lake and Palmer, né? Muita coisa do rock progressivo, do jazz fusion, do jazz rock, Mahavishnu Orchestra, que é uma das coisas que a gente vai entrar aqui a Mahavishnu, do John McLaughlin, é o guitarrista. Essa fusão do jazz com o rock. O Dave Brubeck, ele entrou no mar assim, navegar nos mares dos tempos compostos. É muito difícil. Talvez hoje, com nossa audição, já está mais acostumada com isso. Essa coisa sincopada, tempos compostos, diferentes ao mesmo tempo tocando. Mas na época, não sei se vocês sabem que as sessões de gravação desse disco levou muito tempo. Simplesmente os músicos eles não conseguiam acompanhar o tempo que é o 5x2, né? Porque você sabe que o jazz, o blues, é o mesmo compasso da valsa, né? 4x4, 4x3, que é a pegada tradicional, tá? Então você vê mesmo no bebop, né? Os improvisos, tá? Eles começam a flutuar nos improvisos sobre esse compasso tradicional, 4x4, 4x3. De repente entrou esse cara, o Dave Brubeck, com compasso 5x2. O Rondo Latour, onde é que está aqui? Essa Blue Rondo Latour, né? 9x8. Pirou os músicos. Eles simplesmente levaram tempos para conseguir gravar esse disco, que era assim um acompanhamento praticamente impossível, principalmente o próprio Paul Desmond, que é o sax, né? o saxofonista que escreveu a composição, ele próprio já sentia essa dificuldade. Que a valsa aqui é um tempo ternário, né? Como foi observado aqui no YouTube. Mas é interessante o seguinte, o Dave Brubeck, não sei se vocês sabem, alguns detalhes de curiosidade. O Dave Brubeck, ele não sabia ler partitura, ele fez a faculdade de música, a faculdade do Pacífico, na Califórnia, enganando os professores. O compasso 5x4, né? Exatamente, compasso 5x4. Exatamente. O 5x4. 5x4, exatamente. 5x2 não, 5x4. Ele enganou os professores. Quase todo curso de música, faculdade de música, ele não sabia ler partitura, porque ele falava que queria fazer composições próprias. Ele não queria ler as partituras dos outros. Quando foi descoberto, quando os professores descobriram que o Dave Brubeck não sabia ler partituras e estava no curso superior de música, ele quase foi expulso. Ele só não foi expulso, primeiro que já estava no final, segundo que fizeram ele prometer que jamais daria aula de piano. Aí foi ser músico de jazz. Você não pode, olha, você tem que prometer que jamais vai dar aula de piano, né? Então deram o diploma para ele foi ser jazzista, não podia dar aula. E é interessante, a morte dele, que isso aqui é interessante, ocorre no dia 5 de dezembro de 2012, quando morre também Oscar Niemeyer, tá? Isso é cheio de representações, de sincronismos, né? Pelo seguinte, o Dave Brubeck, uma coisa interessante, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, comandado pelo General Patton, tá? Onde lá conheceu o saxofonista Paul Desmond, tá? E é interessante o seguinte, acabou a guerra, eles ficaram parceiros e fizeram a banda Dave Brubeck Quartet, e lá nesse momento, nesse período aqui, um pouco antes de gravar esse disco, o Departamento de Estado norte-americano
criou o jazz diplomacia, diplomacy jazz, uma coisa assim, pegar bandas de jazz, big bands de jazz e fazer excursionar na Eurásia. Era uma estratégia de Guerra Fria, para levar a cultura norte-americana para países que estão ali próximos do bloco comunista. E claro, pela proximidade do Dave Brubeck, do exército, tudo mais, por ter lutado ao lado do general Patton, comandado por ele, tal, ele participou. Ele participou dessa tour, patrocinado pelo Departamento de Estado norte-americano como guerra ideológica dentro da Guerra Fria, guerra cultural, tá? E aí o que aconteceu? Ele pirou na Turquia, Índia, ele começou a conhecer outros sons, como fala lá aquela música do Ira, outros sons, outras batidas, outras pulsações, né? Aquela música Eu Odeio Rock and Roll, né? Da banda Ira. Ele começou a conhecer outros sons, outras batidas, outras pulsações. E ele conheceu a marcha militar, a Rondo, né? Turca. E esse tempo 9/8, ele começou a conhecer outros tempos, né? Outros compassos. E aí ele veio com essas ideias e resolveu fazer uma fusão no jazz. Agora, isso é que é interessante, tudo decorrente da guerra. Isso me lembra, assim como Oscar Niemeyer vai levar a capital brasileira lá para o interior, para o coração do Brasil, por uma questão, claro, ideológica do Juscelino Kubitschek. Havia uma questão muito mais ali política, ideológica, do chamado desenvolvimentismo. Então é interessante, lembra aquela frase, aquela ideia, tese, né, de história do Walter Benjamin, que todo documento de cultura é documento de barbárie. É muito interessante, né? Se você perceber esse disco como resultado da Guerra Fria. Se não fosse a Guerra Fria, não haveria esse disco, não haveria Dave Brubeck e o impacto que ele alcançou o impacto que ele produziu na cultura. É muito louco, eu acho muito louco pensar isso, né? Porque todo documento de cultura é documento de barbárie. Então você tem aqui por trás desse disco as guerras reais da Guerra Fria, né? Vietnã, sei lá, tudo aquilo, toda aquela desgraceira da Guerra Fria por trás desse disco, né? E é um disco fundamental na história da música, principalmente pelo estilo musical. O Rondon Latour, Blue Rondon Latour,